Hoje, dia 8, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós, desde a origem do mundo. Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Salmo 105. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Leitura segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. É o evangelho que se lê hoje. Reconheceram-no ao partir o pão. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não soube o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas,
explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro e João curam um homem coxo de nascença à porta do templo, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles curaram a pessoa que estava com aquela enfermidade desde que nascera. Os apóstolos realizaram vários milagres em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a vida plena que emana do ressuscitado. Por ele foram curados muitos, os discípulos curaram muitas pessoas. E também por eles terem fé em nosso Senhor Jesus Cristo no ressuscitado. Nessa leitura que acabamos de ouvir, encontramos 2 discípulos de Jesus que caminhavam para Emaús, um povoado a cerca de 11 quilômetros da cidade santa. Estes, desanimados e desapontados, confiaram no projeto de vida proposta por Jesus, mas ele foi morto na cruz. Essa leitura nos mostra que o tempo que tudo aconteceu, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, ou seja, no próprio dia da ressurreição, a angústia tomou conta de todos, estava tomando conta de todos. E porque eles, na verdade, eles temiam que tudo que foi falado não acontecesse. Mas Jesus, Todo-Poderoso, Filho de Deus, Senhor de tudo e de todos, o que dá vida, o que nos permite viver, respirar, ter tudo o que nós temos. Deus ressuscitou seu Filho, Jesus Cristo. E a angústia deles passou, porque eles acreditaram, mesmo acreditando, eles estavam angustiados, clamando para que tudo acontecesse, e aconteceu. Jesus ressuscitou e ficou entre eles, ficou, para a honra e glória de nosso Deus. E até hoje ele vive entre nós. E tudo o que foi dito pelas Escrituras, pelos profetas, aconteceu e acontece. Jesus é o manso e humilde de coração.
Ele se deixou crucificar pelos nossos pecados, se entregou como um cordeiro pelos nossos pecados, mas Deus o ressuscitou para a sua honra e glória, porque tudo que foi prometido, tudo que foi falado pela boca dos profetas, que o próprio Deus mandou, aconteceu e acontece até hoje. E nós, como discípulos de Cristo que somos, eu, como apóstola de Cristo que sou, não canso de proclamar essa maravilha que é Jesus ressuscitado, que vive e reina entre nós para todo sempre. Clamar que um dia possamos estar junto a Ele na sua glória. O caminho é árduo? Sim. Para Jesus não foi fácil, porque para nós seríamos. Mas Ele ressuscitou por nós. E nós temos a obrigação de proclamar isso. Jesus vive para a honra e glória de nosso Deus, agora e para todos sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.